Boa tarde a todos os que já se encontram conectados com esta live, né, no site da Assembleia de Cristo. Nós gostaríamos de cumprimentar todos com a graça, a paz, o amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dizer que estamos dando início a mais um culto dominical, nesta tarde um culto bem especial, porque também é o culto de Santa Ceia, onde a Igreja do Senhor comemora o memorial do Senhor, que foi determinado por Jesus. Então, eu gostaria que todos ficassem concentrados aí para fazermos inicialmente uma oração, e logo em seguida ouviremos um louvor, né? Um louvor, logo após a palavra de Deus, e posteriormente abriremos mais um louvor, que é o louvor da oferta. Eu queria que todos se preparassem já com o vinho e com o pão, ficasse já próximo de vocês aí, o vinho e o pão, porque quando eu terminar a mensagem, nós iremos dar início, né, ao cumprimento do memorial de Cristo, que é servir a Santa Ceia do Senhor para todos nós, né? Deus vai acompanhar tudo pelo Espírito, porque tudo que fazemos aqui através da rede social é a Igreja do Senhor que está operando, porque está operando pelo Espírito. Se a gente estivesse lá dentro do templo da nossa congregação, teria que ser pelo Espírito também. Não bastaria estar de corpo presente. O nosso corpo presente não prevalece. O que vai prevalecer é a nossa ligação espiritual com Deus. Então, a Igreja do Senhor somos nós, e nós temos que nos ligar no Espírito para que Deus possa operar maravilhas nesta final de tarde e início de noite. Amém? Vamos orar. Soberano Deus e sempre eterno Pai, aqui estamos nós mais uma vez, Senhor, reunidos através do Instagram, num só corpo, Senhor. A Tua igreja está aqui num só corpo, unidos pelo Espírito, Senhor. Esse Espírito que vai nos comandar, que é o Teu Santo Espírito, Senhor, já está conectando com os nossos espíritos para que tudo que fizermos aqui seja para a honra, glória e louvor do Teu nome. Abençoa ricamente quem já está se conectado, quem está se conectando e quem ainda vai se conectar, meu Deus. Eu quero te pedir, ó Pai, que Tu comande tudo que queremos fazer aqui. Usa a boca do Teu pregador, do Teu mensageiro para falar somente aquilo que Tu queres que o Teu povo ouça nesta tarde. Abençoa, Senhor, também a nossa comemoração do memorial determinado pelo Teu Filho Jesus Cristo. Meu Senhor, meu Deus, e eu entro agora de uma forma especial para pedir por todas aquelas vidas, todas as vidas que precisam, Senhor, de uma intervenção divina Tua, numa cura, Senhor, numa libertação, numa restauração. Meu Deus, Tu conheces, sabe quantas vidas tem nos leitos de hospitais, meu Senhor, meu Deus, nas clínicas, nas UPAs, muitas vezes sem o ar, né, dos pulmões, respirando artificialmente, mas que nesta tarde, Senhor, aqueles que tiverem, meu Senhor, meu Deus, implorando a Ti por uma intervenção divina, e Tu sondar os corações, meu Deus, vai, Senhor, em socorro dessas vidas. Eu te suplico como Teu servo, como ministro da Tua palavra, no conhecimento da Tua verdade, e pelo poder do nome de Jesus Cristo. Toca em cada uma dessas vidas, Senhor, vai ministrando a cura, para que Teu nome seja mais e mais glorificado, ó Deus. Santo de Israel, levanta aqueles que estão caídos, anima os desanimados, fortalece os fracos, cura os enfermos do corpo e da alma, Senhor. É assim que nós estamos te pedindo. Recebe também o nosso louvor como prova de gratidão por tudo que Tu tens feito por cada um de nós. E a partir de agora, tudo é para a Tua honra, para a Tua glória, para o Teu louvor e Tua majestade. É assim que nós te oramos e já te agradecemos no nome de Jesus Cristo, que vive e reina por toda a eternidade. Amém? Amém, igreja? Vamos ouvir só um louvor e logo em seguida nós iremos ministrar a palavra. Transformar
Amém, igreja? Esse louvor é muito bonito, né? Esse louvor marca história pela Assembleia de Cristo, que ele já foi cantado muitas vezes, já há bastante tempo, que ele passou para os louvores que a Assembleia de Cristo entoam dentro dos templos, né? Então vamos ministrar a palavra desta tarde, e para a surpresa da igreja, eu digo que isso é uma surpresa, porque Deus está surpreendendo. Deus sempre está nos surpreendendo. Só para vocês terem uma ideia, essa palavra que eu vou levar está no versículo que está sendo muito badalado nas redes sociais, nos arraiais evangélicos, está sendo muito questionado, meus amados, em todos os cantos, esse versículo. Hoje mesmo, pela manhã, eu estava indagando do Senhor, Senhor, o que devo pregar hoje no culto de Santa Ceia? E se for da tua vontade, meu Senhor, manda que alguém, meu Pai, possa passar a passagem que eu vou tomar como norte para pregar. E hoje eu fui responder a uma indagação lá no grupo dos promotores de justiça conservadores do Ceará, e vi um colega meu, o doutor, teve até lá na Igreja Assembleia de Cristo, no Arvoredo, com a noiva dele, o meu colega Sérgio Lochardi. Ele simplesmente, do nada, ele fez um comentário sobre Jesus Cristo e botou esse versículo. Hoje, no final da tarde também, a Cláudia Montenegro, ela fez mandou uma foto de uma passagem bíblica, e era também essa mesma passagem. Então você já deve estar ligado qual é. Foi a que Deus mandou pregar para vocês. Nós vamos aqui dissecar este versículo para que a Igreja Assembleia de Cristo comece a aplicar o que Deus está pedindo que a igreja dele faça, para que ele possa agir em nosso favor, guerrear as nossas guerras, principalmente tomar a frente dessa batalha, dessa pandemia, e nos livrar de todo mal no nome santo de Jesus Cristo. Então, a passagem bíblica da mensagem desta tarde está lá no livro de segundo livro de Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Segundo Crônicas 7, 14. Diz assim, ó: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei sua terra, a sua terra. Amém, igreja? Pai, mais uma vez eu te suplico que tu faças descer sobre nós o teu Espírito Santo, Senhor, né, tratado? Não deixa que o homem fale nada pela carne, nada que venha dele mesmo, porque se vier de mim, Senhor, a tua igreja não vai se alimentar com nada, meu Deus. Mas o teu Espírito Santo pode me usar pela tua misericórdia e teu amor e falar profundamente a cada um dos nossos corações, encher as nossas almas da tua palavra, Senhor, e alimenta o nosso espírito cada vez mais, aumentando o nosso entendimento espiritual a cada dia, para estarmos no processo de purificação intenso, meu Deus, porque os dias estão se encurtando, as horas estão se aproximando da ocorrência da parousia, o encontro do noivo com a noiva nos ares, e nós sabemos, Senhor, que tu estás às portas para vir resgatar a tua igreja, e nós não podemos mais estar brincando de ser cristãos, Senhor, de sermos crentes. Nós precisamos te levar a sério, Senhor, para que o mundo possa saber que tem um povo que está preparado para sair dele intacto, incólume, para morar contigo, Senhor, pela eternidade. É assim que eu te oro, meu Deus, e de já te agradeço no nome santo e poderoso de teu Filho amado Jesus Cristo, que vive e reina por toda a eternidade. Amém. Amém, igreja? Aqui, Salomão, ele estava num momento de inspiração divina foi quando ele escreveu esse livro segundo livro de Crônicas. Ele estava na inspiração divina, o Espírito de Deus o inspirou, e Deus fez com que Salomão escrevesse essa pugnação. Deus estava pugnando que o povo,
que o povo que se chamava pelo nome dele se humilhasse, né? Se humilhasse e orasse, buscasse a sua face e afastasse dos maus caminhos, e ele disse que dos céus o ouviria esse povo, perdoaria o seu pecado e curaria, sararia a sua terra. Eu tenho que explicar isso detalhadamente para entendermos e nesta tarde ficarmos alimentados com este versículo e fortalecidos para enfrentarmos todas as tribulações que têm se apresentado nas nossas vidas, todas as nossas ansiedades, todas as nossas inquietações, até mesmo o nosso temor. Muitas vezes, muitos crentes estão com temor, né, dessa pandemia. Nós precisamos nos agarrar na palavra de Deus, porque é com esta palavra que Deus vai nos dar todo o livramento necessário, irmãos. Por isso, eu começaria aqui estudando com vocês nesta tarde esta palavra, de um modo que ela fique profundamente cravada em nossos corações. A primeira palavra, o primeiro vernáculo que Deus usa, né, na instigação do seu povo para buscarem, né, a ele diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Então a primeira palavra é humilhar. A palavra humilhar quer dizer nós nos tornarmos humildes, né? Que nós devemos nos tornar humildes. Para nos tornarmos humildes, obviamente que nós já devemos ter matado o nosso ego, porque a mensagem da cruz, ela significa o quê? A morte do ego. E essa morte do ego, nós precisamos estar sempre lembrando dela. A morte do ego, porque com egoísmo não há humildade. Com egoísmo não existe humildade e não existe nenhuma comunhão com Deus sem a humildade. Então, a humildade é a primeira palavra que Deus instiga a sua igreja nesta tarde através desse versículo de 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, se tornarem humildes. Agora, para a gente entender essa humildade que ele quer, nós precisamos entender que a humildade aqui, ela está em três aspectos, ela é contida por três aspectos. O primeiro aspecto dela é a obediência a Deus, né? Obediência a Deus, porque sacrifícios e holocaustos, Deus não se agradam somente de sacrifício e holocausto. O sacrifício e o holocausto tem que ser com obediência à palavra. Então, essa obediência é condição sem a qual nós não poderemos ver a Deus, nem podemos receber de Deus as provisões, assistência, guarda e proteção. Então ele diz: se o meu povo se humilhar, se o meu povo me obedecer, voltasse para mim novamente e começar a obedecer a minha palavra. E então ele diz o quê? Que ele vai se voltar para esse povo também. Quando a gente começa a obedecer, Deus volta novamente sua face para nós. Porque nesse ponto aqui, Deus estava clamando o seu povo a se voltar para ele, a obedecer, se humilhar. É porque Deus sentia que o povo estava vivendo uma vida cristã faz de conta, um evangelho faz de conta. Vocês estão lembrados do que é que diz lá em Tiago, capítulo 4, versículo 7, diz assim: sujeitai-vos a Deus, né? Resistiu ao diabo, sujeitai-vos a Deus, resistiu ao diabo e ele fugirá de vós. A sujeição a Deus faz com que o inimigo de nossas almas já se afaste de nós. E a sujeição a Deus pela palavra também vai nos proporcionar de forma maravilhosa, amados, a proteção que nós precisamos, essa proteção que Deus tem nos assegurado a nos entregar. É uma proteção que vem do alto, a proteção do povo dele, para que o povo dele faça a diferença com os ímpios ali fora. Então, nós temos que obedecer esta palavra de Deus, porque é uma maneira de mostrarmos que estamos nos humilhando diante de Deus. E ele diz também que nós temos que reconhecer a soberania e a vontade dele. A soberania e a vontade de Deus é de pleno entendimento, que está lá no livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 5. Em Provérbios 3, 5,
diz o quê? Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Nós temos que confiar em Deus de todo o nosso coração, toda a nossa alma, porque o coração aí é uma figura de linguagem, é uma metáfora, porque o coração que está falando aí é a nossa alma. Confia no Senhor de toda a tua alma e não te estribes, não se apoie, não queira se alicerçar no teu próprio entendimento, porque o teu entendimento é enganoso, como é também enganoso o teu coração. Então, está lá em Provérbios 3,5. E nós precisamos também entender que nós temos que agradar o Senhor com isso, né? Nós temos que agradar o Senhor para mostrar que sabemos, somos conscientes da soberania dele, da vontade, nós temos que agradá-lo. E por isso que o salmista divinamente inspirado também diz lá no Salmo 37, no versículo 4, o salmista diz: agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos de teu coração. Quando nós agradamos-nos do Senhor, ele satisfaz os desejos do nosso coração. E como é que nós podemos nos agradar de Deus? Nós vamos agradar ao Senhor com a obediência à palavra, o cumprimento da vontade dele em nossas vidas, meus amados. Agora vem também a completa obediência a Deus, né? A completa obediência a Deus é aquela completa dependência de Deus. Nós temos que obedecer a palavra de Deus, o primeiro aspecto da humildade. Obedecer a palavra de Deus, o segundo aspecto da humildade, né? Reconhecer a soberania e vontade de Deus para as nossas vidas. E o terceiro aspecto agora é reconhecer a completa dependência de Deus para nós. Nós somos completamente dependentes dele. E Deus reclama que nós façamos isso. Reclama que nós reconheçamos a completa dependência dele. Deus, antes da gente orar, Deus já sabe o que nós iremos pedir. Mas por que é que Deus manda que a gente abra a boca e enche a nossa boca de argumentos para ele? Porque Deus quer ver se a nossa alma está conectada verdadeiramente na obediência, no reconhecimento e da soberania e da vontade dele em nossas vidas. É por isso que ele manda que a gente ore. Ele pede que a gente ore, né? É por isso que é para a gente reconhecer a completa dependência dele nas nossas vidas. Eu tenho dois exemplos aqui muito, muito simples que vocês conhecem bastante. Um dos exemplos dessa completa dependência de Deus chamava-se Davi. O rei Davi, salmista, poeta, músico, escritor, né? Muitas qualidades, rei, né? Davi, ele vivia na completa, embora tivesse todos esses dons que Deus deu a ele, né? Mas ele vivia na completa dependência de Deus. Simplesmente, a prova maior foi quando ele foi chamado na presença de Saul, que ele queria ir enfrentar Golias, que estava desafiando 40 dias, que o Golias estava desafiando o exército de Israel, e o exército de Israel estava mofinado, com medo, apavorado com aquele gigante filisteu. E Davi chegou lá naquele campo de batalha para ir deixar uns alimentos para os irmãos e se propôs a lutar com aquele gigante. Davi, um adolescente, ainda de 16 anos, pequenininho, partir para cima daquele gigante. E quando Saul chamou, o que foi que Davi quis fazer com que Saul entendesse? Que Davi quis mostrar a Saul que a dependência dele era completamente em Deus. Ele dependia somente de Deus. E quando a gente tem essa consciência da dependência de Deus nas nossas vidas, nós estamos mais do que protegidos, guardados e assistidos pelo Senhor da vida e da morte. Pelo Senhor que controla todas as coisas, o céu e a terra, e nada foge do seu controle. Então, era isso que Davi queria que Saul ouvisse. Quando ele disse assim: o Senhor me livrou das garras do leão e me livrou das garras do urso, e ele me livrará das mãos desse filisteu. Ele foi para a peleja com Golias
mas essa peleja que ele foi com ali foi confiando no Senhor, porque quando nós depositamos a nossa confiança no Senhor, Ele é poderoso para tomar a nossa frente como um poderoso guerreiro que não perde batalha e ganha as nossas causas para a glória e louvor do seu santo nome. Amém, igreja? Então, essa que é a realidade. O outro exemplo que eu daria era Josué e Caleb, depois de voltarem da espionagem lá da terra. Eles foram espiar a terra com mais 10 príncipes, cada príncipe era de uma tribo. Quando voltaram, 10 deles estavam com a síndrome de gafanhotos, apavorados, dizendo que a terra era boa, mandava leite e mel, era tudo muito bom, mas o povo daquela terra era um povo gigante, um povo grande, cheio de armas, e que jamais eles poderiam vencer. Mas Josué e Caleb, na humildade, reconhecendo a completa dependência de Deus, diz: o Senhor vai entregar para a gente aquele povo, vai entregar em nossas mãos, nós vamos para cima deles e vamos vencer essa batalha, em nome de Jesus. Isso é completa dependência, está lá em Números, capítulo 13, versículo 30. E o de Davi está em 1 Samuel, capítulo 37, né? Lá em 1 Samuel, está o de Davi, né? De Davi. E esse de Josué e Caleb está em Números 13 e 30. Então, aí está a primeira parte da proposta de Deus para as nossas vidas, para Ele entrar com toda a assistência, guarda e proteção para a sua igreja. Se o meu povo se humilhar, a humildade é essa, né? Reconhecer a obediência a Deus, reconhecer a soberania e vontade de Deus para as nossas vidas e posteriormente reconhecer que somos completamente dependentes dele. Eu dei os exemplos bíblicos desses três aspectos e agora vamos partir para a segunda palavra que ele diz. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, aí essa que é boa. Lamentavelmente, o que muitos pastores, muitos líderes espirituais têm observado nos últimos tempos é que há muitos, não são poucos, muitos que se dizem cristãos, principalmente evangélicos, nunca tem tempo de dobrar o joelho para Deus. Ah, mas eu sou doente de joelho. Pois senta, mas fala com Deus. Orar, tu sentado ou em pé ou de joelho, é uma forma de tu se humilhar diante de Deus e buscar a Deus numa via de mão dupla. Tu vais falar com Deus e Deus vai falar contigo. Muitos crentes não estão mais orando. É por isso que vivem com muitos embaraçados, cheios de problemas, já amanhece o dia com problemas, porque vai dormir de noite não ora, se acorda de manhã não ora, aí quando o dia começa a correr, aí começa a chegar as turbulências e não sabe por que é. Muitas vezes é Deus permitindo para que a pessoa seja balançada. A figueira tem que ser balançada para poder o crente que não está mais em conexão com Deus se acordar. Então Deus diz, se orar, meus amados, é voltar-se para o Senhor buscando novamente obter a comunhão que fora quebrada e colocar diante dele o seu pecado. Olha, é o que eu vivo dizendo na igreja. Nós temos que buscar o Senhor novamente, né? Para obter a comunhão e quebrar a comunhão que for quebrada e colocar diante dele o quê? O pecado que nós praticamos. Quando nós vamos orar, a gente tem que começar logo pedindo perdão a Deus pelos nossos pecados, porque não tem ninguém nessa face da terra que não peque. Se não peca pela carne, no sexo, essas coisas, mas peca por pensamento, por palavras, a língua, por mentira, né? Por omissões, mas peca. Todos nós pecamos. Às vezes tá com a mente vazia é uma oficina para Satanás, aí começa a pensar bobagem, pensar besteira. Então a gente precisa estar ligado com o trono de Deus, precisa estar sempre ligado com o céu, através do Espírito Santo de Deus, para não vivermos em constante pecado. Então orar, a gente vai orar para que voltemos de novo à comunhão com Deus, né, que foi quebrada, e colocar diante dele o nosso pecado. Lá o salmista Davi, no Salmo 32:5, ele diz assim, confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei.
confessou suas transgressões e foi perdoado da iniquidade de seu pecado. Ele confessou as transgressões e foi perdoado da iniquidade do seu pecado. Então, meus amados irmãos, nós temos que ver também que o próprio salmista, lá no Salmo 51:3, quando ele estava deprimido pelo pecado praticado com Betseba de adultério, e depois de mandar matar o marido da amante, aí ele diz: conheço minhas transgressões, e meu pecado está sempre diante de mim, porque quem peca, se for filho de Deus, filha de Deus, pode pecar, mas vai ficar incomodado. Agora, aquele que não é filho de Deus, que não é escolhido, peca, mas não está nem aí. Vai atrás de pecar novamente. Ah, ninguém está me vendo, eu vou curtir. Cuidado, porque lá em Provérbios 15:3 diz: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os bons e os maus. Nunca devemos esquecer isso, meus amados. Os olhos do Senhor estão observando todos nós. Ele sabe todo o nosso comportamento e nós precisamos viver ligados com esta realidade, né? Lá no Salmo 38:9, o salmista também diz, nas tuas mãos, Senhor, estão todos os meus desejos. E também lá no Salmo 119, versículo 170 diz, apresentei a Deus as minhas petições. Apresentei, Salmo 119, versículo 170. Olha o que é que o salmista está dizendo aqui. 119, versículo 170. Ele diz, diz assim: chega a minha petição à tua presença, livra-me segundo a tua palavra. Livra-me segundo a tua palavra. Olha o que é que o salmista está dizendo. Eu estou orando, Senhor, para ti, porque creio que segundo a tua palavra tu vais me livrar, meu Deus. Eu creio. E é com essa fé obediente à palavra que Deus vai operar na vida de cada um de nós, aqueles que creem e obedecem essa verdade. É por isso, amados, que eu muitas vezes, quando estou lendo esse versículo aqui do Salmo, né? Quando eu estou lendo esse versículo do Salmo, eu me lembro do que está no Salmo 91. Quando aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, habitar no esconderijo do Altíssimo é estar sobre a proteção de Deus, sobre os olhos de Deus estão cravados em nós e as suas asas nos cobrindo, para que nenhum mal possa nos alcançar. É por isso que ele diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Por quê? Porque nenhum mal chegará à nossa tenda, nenhuma peste poderá nos atingir, nenhum vírus, bactéria, nada, nem espíritos malignos poderão nos atacar, porque os olhos do Senhor estão cravados em nós para nos proteger. Por que você está dizendo isso, pastor? Porque habitar no esconderijo do Altíssimo é justamente obedecer a palavra de Deus e cumprir a sua vontade em nossas vidas. Essa que é a realidade. Lá no livro de Isaías 59:2, vocês têm visto, né? Isaías 59:2, quando alguém comete o pecado, o que é que acontece? Deus vira a face, né? Ele vira a face de quem comete o pecado, um pecado, e ele vira essa face. Vamos ver aqui, no 59. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Atente bem. O vosso pecado e os vossos pecados encobrem o seu rosto. Encobrem o seu rosto, né? De vós. Quando nós pecamos, Deus vira a face. E se ele virar a face, nós estamos com a brecha. Nós estamos na brecha. Nós estamos sem muralha de proteção. E o inimigo e seu exército vem com todo ímpeto contra nós para querer nos destruir completamente e nos transformar em cinza, como foi aqueles inimigos de Davi e de seus homens quando eles saíram de Ziclag. Os inimigos chegaram, os amalequitas, e saquearam a cidade de Ziclag, levaram as mulheres de todo mundo, as mulheres de Davi, os filhos, e dos homens, os 600 homens que andavam com ele. Por quê? Porque estava na brecha. Porque estava na brecha. Então, amados, a gente precisa vigiar. Aqui também diz que na oração nós temos o quê? Na oração também, a gente, além de confessar nossas culpas, nós derramamos em Deus as nossas ansiedades. Pedro diz lá no capítulo 5, lá no primeiro livro de Pedro, capítulo 5, versículo 7,
lançando sobre ele, sobre Jesus Cristo, todas as vossas ansiedades, e ele tem curado de vós. Eu tenho alertado a igreja, tenho cansado, tenho ficado rouco de alertar a igreja que a ansiedade impede a pessoa de receber a bênção. Porque quando você está com uma carga de ansiedade, você não está com a sua alma em sintonia para que seu espírito se conecte com Deus. Então, Jesus, é por isso que Jesus também nos alertava, estão lembrados? Aqui Pedro está dizendo que a gente tem que lançar sobre ele as nossas ansiedades. Pedro já está dizendo o que o próprio Jesus tinha dito lá em Mateus, né? Lá em Mateus capítulo 6, versículo 25, ele diz, não andeis ansiosos, né? Com o dia de amanhã, com o que há de vestir, de comer, de beber, né? Ele diz, olhai as aves dos céus, não trabalham, mas todo dia Deus dá o alimento a elas. Olhai os lírios dos campos, não tecem, não fiam, nem fiam, mas não há nada mais lindo do que um lírio cheio de flores, né? Então nós precisamos confiar nesse Deus, meus amados irmãos. Nós precisamos obedecer essa palavra. Por isso que ele diz, quando o meu povo se humilhar, e agora orar, vou repetir, confessar os nossos pecados a Deus, depois de confessar os nossos pecados, nossas transgressões, apresentarmos as nossas problemáticas, as nossas angústias, e confessarmos também, apresentarmos todas essas petições e também lançarmos sobre ele a nossa ansiedade. Porque na hora que você lança a ansiedade sobre Deus, aí essa ansiedade vai ser dissipada e Deus vai operar nas nossas vidas. Em nome de Jesus, amém? Aí ele diz, se humilhar e orar, buscar a minha face, buscar a face do Senhor e anelar a sua presença e comunhão conosco deve ser mais do que uma necessidade. A pessoa que diz que é cristão, mas não busca a face do Senhor, nem a sua presença, e nem comunhão, nem quer comunhão com Deus, essa pessoa está precisando se converter rapidamente. Não é convertida, é uma pessoa convencida que frequenta um arraial evangélico. É uma pessoa que não quer nada com a vida. Se já chegar, vai ficar. Quando o inimigo for reinar aqui, o império do anticristo, vai ser o primeiro a ir para o calabouço. Por quê? Porque nunca quis nada com Deus, né? Nem com a sua verdade, né? Então, nós precisamos buscar a face do Senhor e anelar a sua presença conosco, essa comunhão conosco, para que ela deve ser mais do que uma necessidade da nossa vida. Todo dia nós temos que buscar essa comunhão com Deus. E como podemos fazer isso, pastor? Através da palavra e da oração. Lendo a palavra e orando, nós estamos buscando a face do Senhor, né? Buscando essa face do Senhor, anelando a presença de Deus na nossa vida e entrando em comunhão com Ele. Nós precisamos entender isso. Lá, o salmista diz lá no Salmo 105, versículo 4, ele diz, recorram ao Senhor e ao seu poder, busquem sempre a sua presença. Olha o que o salmista nos aconselha. Recorram ao Senhor e ao seu poder, busquem sempre a sua presença, né? Lá no Salmo 42, versículo 1 e 2, ele diz, como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de ti, Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a ti, ó Deus? Quando eu poderei entrar diante de ti e me apresentar? Então, essa ansiedade é uma ansiedade abençoada, é um anseio de ter uma comunhão plena com Deus. Anelar a presença de Deus, né? Buscando a face dele. Essa é que tem que ser a nossa vontade diária, amados. Não é mensal nem anual, não. É diária. Não é semanal, não. É diária. Nós temos que buscar a face de Deus, anelar a sua presença e entrar em comunhão com Ele, através da palavra dele e da oração. Lendo a palavra, cumprindo o que a palavra diz e orando para que Deus possa operar maravilhas na nossa vida e na vida daqueles que a gente ama. Porque, por conta de nós, Ele vai operar também na vida dos que tu amas. Ele vai assistir aqueles que vão causar alguma preocupação a ti. Deus não deixa eles causarem, porque Ele quer te honrar com a tua busca, né? Com a tua busca.
Nós temos também lá no Salmo 84, versículo 1 e 2, né? Essa busca da face, ele diz assim, o salmista, no Salmo 84, versículo 1 e 2, diz assim, ó: como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos exércitos. Como é agradável o lugar da tua habitação. A minha alma nela, e até desfalece pelos átrios do Senhor. A minha alma nela busca uma comunhão contigo, Deus. A minha alma nela e desfalece, até desfalece, né? Pelos átrios do Senhor. Ele diz: o meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Eita, rapaz, é por isso que lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 22, Deus tinha que dizer aquilo, né? Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Deus, como lê os nossos corações, como ele esquadrinha o nosso coração e prova o nosso pensamento, ele sabia que Davi faria toda a vontade dele. Davi era completamente dependente. Davi fraquejou, andou cometendo falhas, cometeu, porque era um ser humano, um espírito dentro de uma carne humana, de uma terra que nós já nascemos com feridas nessa terra, nesse corpo de carne. Lá em Isaías capítulo 1, versículo 6, diz que da planta do pé até o cabelo da cabeça, nós temos feridas que precisam ser curadas através da misericórdia e do amor de Deus com o seu perdão. Isaías capítulo 1 e 6, 1 versículo 6, diz que nós já nascemos com feridas, com tumores que devem ser curados por Deus. E isso aí, ele estava falando numa figura de linguagem metafórica, dizendo que nós nascemos cheios de pecado. O Davi mesmo sabia disso. No ventre da minha mãe eu fui gerado já em pecado. Então nós precisamos ter essa consciência diante de Deus, porque Deus ninguém pode enganar. Nós não podemos enganar Deus. Você pode enganar o mundo todo, mas a Deus você nunca vai enganar. Nunca. Você não vai enganar. Você não engana nem o mundo, imagine a Deus, que está no controle de tudo, né? Imagina Deus. Então, amados, depois Deus diz o quê? Buscar a minha face, se afastar de seus maus caminhos. Se afastar de seus maus caminhos é se arrepender. O arrependimento genuíno, porque as igrejas evangélicas estão cheias de crentes, de cristãos que nunca foram convertidos. Quer ver como não foram? Crentes que se dizem cristãos, mas que defendem um reino das trevas na terra. Um reino das trevas que vai guerrear contra Deus. Esses crentes precisam se converter enquanto é tempo. Eles estão vivendo uma farsa de cristianismo. Eu digo a Deus todo dia, Senhor, se tiver alguém na Assembleia de Cristo nesse sentido e for teu escolhido, bota até no leito, Senhor. Mas bota no leito para se converter. Porque se não for teu, afasta do nosso meio. Porque a Assembleia de Cristo tem que estar com uma igreja pura, santa e imaculada para ti. Não com impuros lá dentro, com joio contaminando o trigo. A pessoa tem que se converter de verdade. A pessoa tem que entender que ele não pode servir a Deus e ao mundo. Ele não pode servir a Deus e a partidos políticos, a ideologias. É uma pessoa que mostra que não confia no Deus dele, só confia nos homens. Confia em homens, não em Deus. E esse está irremediavelmente perdido. Se não se converter, vai queimar no fogo do inferno. Me perdoe a franqueza. É porque eu tenho me irritado muito nesses últimos dias com tantos crentes, não só da Assembleia de Cristo, de outros ministérios. Tem pastores que estão toda hora falando comigo isso. Pastor Zé Filho, você está convidado a levar uma palestra sobre socialismo comunista dentro da igreja para mostrar um bocado de crente que eles têm que se arrepender enquanto é tempo. Tem que se arrependerem. Nós precisamos entender isso, amados. Nós precisamos entender isso. Tem que se arrepender. Então, o arrependimento tem que ser genuíno. É uma tristeza nossa diante de Deus. Senhor, eu estou triste porque eu não tenho te honrado. Eu tenho confiado em homens. Né? E o que é que a Bíblia diz lá em Jeremias 17,5? Maldito o homem que confia no homem, faz do seu braço a sua carne. Faz do seu braço a sua carne. A sua força.
Então, maldito o homem que confia no homem, são homens que deixam Deus de lado e ficam defendendo interesses humanos, interesses de carnais, de filhos das trevas que vão queimar no fogo do inferno. E eles vão junto também, os cristãos que dizem que são cristãos, que confiam nesses homens, filhos do inimigo, descendentes da serpente. Vão queimar no fogo do inferno. Jeremias 17:5, Roberto, exatamente. Então, esse arrependimento é a tristeza diante de Deus por haver pecado. Por haver pecado. Está lá em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10, mostra que lá, 2 Coríntios 7, 10, tem dois tipos de arrependimento. Arrependimento diante de Deus, né? Arrependimento, uma tristeza ante Deus e uma tristeza ante o mundo. A tristeza ante o mundo é remorso, não é nem arrependimento, é um remorso. A diferença que eu sempre dou para mostrar o exemplo é de Pedro e de Judas Iscariote. Pedro negou Cristo 3 vezes, fez pior do que Judas, negou Cristo 3 vezes. Mas Pedro se arrependeu ante Deus, ele se arrependeu, sentiu, foi até uma depressão pelo arrependimento. Já Judas não, ele sentiu remorso de ver Jesus sendo espancado, sendo massacrado, porque ele tinha vendido Jesus por 30 moedas. E ele não se arrependeu de verdade e enforcou-se, perdeu sua alma. A sua alma entrou em eclipse e ele perdeu a alma para o diabo. Essa é que é a realidade, amados. Porque a palavra diz até que ele era o próprio diabo, né? Porque o diabo tomou a vida de Judas, né? Então, amados, nós precisamos entender isso. E lá em Provérbios 28:13, a palavra de Deus é clara, exuberante, cristalina. Ela é mais clara do que a luz solar, que até dói nos olhos da gente essa claridade. Provérbios 28:13 diz: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Quantos crentes eu vejo, meus amados. Eu conheço crente da Assembleia de Cristo que Deus me revelou por 2 ou foi 3 vezes que ele queria abençoar porque aquela vida tinha o dom de riqueza. Mas essa pessoa nunca alcançou nada. Alcançou pelo suor dele. Uma moradinha, uma coisinha, mas não alcançou. Sabe por quê? Por quem cobre as transgressões. O quem cobre as transgressões jamais prosperará. Mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Por favor, entendam isso. Por favor, entendam isso. Quem cobre transgressões e fica cobrindo pecado, nunca vai prosperar. Vai viver uma vida faz de conta. Pode até juntar, mas depois Deus vai mandar, Deus vai virar a face, vem as caixas de cortadores, migradores, devoradores e destruidores, até para destruir a vida também dessa pessoa. Vem também os destruidores. Então a gente precisa acordar para essa realidade. Ou nós servimos a Deus, ou então vamos correr para o mundo e viver esse restinho de tempo que ainda tem aqui na terra. Porque do outro lado não vai ter vida eterna para pessoa desse tipo. A vida eterna do outro lado é para quem quer obedecer a Deus, quem quer buscar a sua face, quem quer ser curado por ele das feridas, dos tumores malignos do pecado. Eu digo do pecado, de tudo quanto é de pecado que cometem dia após dia. Então a gente precisa entender isso. Olha a resposta divina. Deus, quando diz: se este povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, ele diz: eu ouvirei dos altos céus, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. A terra que ele está dizendo que vai curar aqui, amado, não é terra de propriedade nossa imóvel, não. É o nosso corpo, que esse corpo aqui é pó. Nós viemos do pó e ao pó tornaremos. Mas se esse pó não sair daqui purinho para Deus, nós não vamos chegar lá. Eu tenho explicado da Assembleia de Cristo em igrejas que eu tenho pregado por aí, que na Terra existe 200 espécies de barro. Vocês sabiam disso? 200 espécies de barro existe na Terra, no planeta Terra. 200 espécies de barro. Em todos os países do mundo, 200 espécies de barro. Mas barros prontos, barros ideais para fazerem vasos, só existem 8. 192 vão ser jogados fora, são jogados fora. Só 8 espécies de barro faz os vasos.
porque, embora tenha 200 espécies de barro, só 8 espécies de barro pode fazer vasos para serem úteis. Então, Deus também sabe disso. Nós somos um barro, né? E esse barro, nós precisamos ser uma daquelas 8 espécies de barro que vai se tornar vaso de Deus verdadeiro. Nós precisamos entender isso, meus amados. Precisamos entender. Foi aí que a resposta divina. Ouvirei dos altos céus. Quando Deus diz ouvirei dos altos céus, Ele está aqui nos mostrando, por exemplo, o Salmo 145. No Salmo 145, né? No versículo 19, ele está dizendo aqui, ó, Salmo 145, versículo 19. Vamos lá ver o que é que diz aqui. Salmo 145, versículo 19. Diz assim, ó. Ele acode à vontade dos que o temem. Quem é que teme? Quem é que teme a Deus? É quem lê a palavra, quem obedece, quem vive em comunhão com Deus em oração. Aí ele diz, ó. Ele acode à vontade dos que o temem, atende-lhes o clamor e os salva. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, se a gente sabe que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, quando ele usa o salmista divinamente inspirado aqui para dizer que acode à vontade dos que o temem, dos que obedecem a sua palavra, fazem a sua vontade, né? Ele atende-lhes o clamor, atende às súplicas, às orações e os salva, os cura, né? Então, isso é para quem crê. Quem não crê não recebe nesta tarde. Mas quem crê vai ver a glória de Deus na sua vida, porque foi Deus que mandou entregar essa palavra nesta tarde. No Salmo, lá no Isaías capítulo 59, no versículo 1, diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. A mão de Deus não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo está o ouvido de Deus que não pode ouvir a súplica de um servo seu, de um filho e uma filha verdadeira. Nós precisamos compreender essa realidade, né? Essa realidade que é tremenda. Ele diz, depois de dizer que ouviu dos altos céus, ele diz: perdoarei os seus pecados, ó, perdoarei os seus pecados. Eu fico pensando aqui, por exemplo, lá no Salmo 86, ainda no Antigo Testamento, né? Vamos primeiro aqui ao Antigo Testamento. Vamos primeiro ao Antigo Testamento. No Salmo 86, olha o que é que o Senhor diz aqui. Salmo 86. Estou lendo os versículos tudo, que é para poder não ficar nenhuma dúvida no coração de vocês. 86:5 diz, ó: escuta, Senhor, a minha oração e atenda a voz das minhas súplicas. O pedido... Não, o salmista está dizendo assim: pois tu, Senhor, és bom e compassivo. Salmo 86:5. Pois tu, Senhor, és bom e compassivo, abundante em benignidade, para com todos os que te invocam. Para com todos os que te invocam, né? Então, entendam bem aqui. Ele é compassivo e benigno para todos os que invocam. E eu fico impressionado que inefável louco amor Deus tem por nós. Vou mostrar a vocês como é um inefável louco amor. O salmista está pedindo a ele que escute as orações, né? Porque ele é benigno, né? Deus é benigno e escuta os que o invocam, que os temem e que invocam. Então vamos pensar, o próprio Deus se autoconvida para nós. O próprio Deus na palavra, ele se autoconvida, ele se oferece. É um Deus que se oferece para os que ele ama. Ele diz: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei, tu me glorificarás. Está lá no Salmo 50, versículo 15. Salmo 50, versículo 15. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Lá no Jeremias 33:3, estão ouvindo? Estão lembrados? Clama a mim e responder-te-ei, e te mostrarei coisas grandes e ocultas que não sabe. Deus só revela essas coisas grandes e ocultas para os dele, para quem quer comunhão verdadeira com ele, quem quer obedecer essa palavra. Em nome de Jesus, entendam isso.
Aí então ele diz que perdoa os pecados. Estão lembrados daquela passagem do paralítico que foi levado pelos 4 amigos? E Jesus olhou para ele, quando viu os amigos descendo ele pela corda lá do telhado, Jesus olhou para ele, Jesus foi logo curando, não. Perdoados são os teus pecados. Por quê? Porque Deus perdoa os nossos pecados. Perdoa. Estão lembrados daquele paralítico lá no tanque de Betesda, 38 anos de paralítico? E Jesus chegou naquele dia, e aí, você não foi curado ainda? Como é que eu posso ser curado? Que toda vida que o anjo desce e toca na água ali no tanque, eu nunca chego a tempo, já tem outros que vão na minha frente. E Jesus disse, foi mesmo que Jesus tenha dito a ele, hoje eu vim para te curar, te salvar. Era um escolhido de Deus. Eu vim te curar. Pega a tua, levanta-te, anda, pega essa maca que tu tá aí, bota nas costas e vai para casa, vai levar. Quando foi mais tarde, Jesus se encontrou com aquele homem lá no templo. E Jesus, quando se encontrou com aquele homem, perguntou a ele, e aí, tá tudo bem agora? Tudo bem, Senhor, tudo. Pois vais e não peques mais, para que não aconteça coisa pior. Crente que só vive brincando de pecado, crente que vive namorando, paquerando, fazendo noivado de pecado, né? Fazendo noivado de pecado, esse crente vai terminar pagando um alto preço. Por quê? Porque vai acontecer coisa pior depois de ter sido perdoado. Acorda, igreja, todos os que dormem, para que Cristo possa esclarecer isso pela palavra. Pela palavra. Lá em João, 1 João capítulo 1, versículo 9, diz o quê? Se confessarmos as nossas culpas, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados, e o sangue de Jesus nos purifica de todos eles, de toda injustiça. Então, nós temos que confessar as nossas culpas. Nós não podemos... a confissão é algo que nós vamos só confirmar o que Deus já sabe. Confirmar o que Deus já sabe. Nós temos que confessar. E ele diz, sararei a sua terra. Sarar a nossa terra é abençoar aquele que se arrependeu de verdade em todas as áreas da vida. Ele vai abençoar em todas as áreas da vida aquele que se arrependeu de verdade. Quem se arrepende de verdade tem a recompensa rápida, amados. Creiam, isso é para quem crê. Isso é para quem crê. Vamos ver aqui no versículo, no capítulo 6. No capítulo 6 aqui, né? Capítulo 6, versículo 31. 31 e 32, diz assim, ó. Capítulo 6, versículo 31 e 32. Diz assim. Vamos ver aqui. Diz assim. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos? Que beberemos? Que vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Ele está dizendo, Deus sabe do que tu necessitas e Deus não vai te deixar desamparado nunca, meu irmão, minha irmã. Crê nesse teu Deus. Começa a botar essa tua fé para funcionar. Nós temos que parar de viver mofinados, sem receber resposta de Deus. Por quê? Porque falta fé. Mas a fé que está faltando é a fé que é a verdadeira, que é com obediência à palavra de Deus, o cumprimento da sua santa vontade em nossas vidas. Isso é que vai fazer com que nós sejamos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. Ele sarará a nossa terra também, ou seja, ele vai restaurar a vida do arrependido completamente. Lá em Joel capítulo 2, versículo 25 de Joel diz isso, né? Que Deus, Joel 2,25. Em Joel 2,25 diz assim, ó. Olha bem. 2,25. Restituí-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador. O meu grande exército que enviei contra vós. Deus está dizendo que um arrependido de verdade vai receber de volta todas as bênçãos que foram retidas, que foram bloqueadas. Basta que tu creias nisso.
é confiar no teu Deus, buscar a face dele, obedecer a palavra, e Deus diz que vai restituir tudo que os gafanhotos comeram de ti nos últimos anos. Ele vai devolver tudo de uma vez para ti. Esse é o Deus que nós servimos, um Deus rico, dono da prata e do ouro, dos céus e da terra. É esse Deus que eu estou falando dele para vocês nesta tarde, final de tarde, início de noite, né? Esse nosso Deus, ele é grande. Ele é grande. O homem, ele é limitado. Qualquer homem é limitado. Ele pode ser a maior autoridade da terra, mas ele é limitado. Mas o nosso Deus é grande. O Deus que fez o céu e a terra e tudo que nela há. Está lá em aonde? Gênesis capítulo 2:4 e Salmo 24:1, né? Que faz da terra o escabelo de seus pés. É o Deus que faz da terra o escabelo de seus pés. Está lá em Isaías 66:1. Que mediu na concha de suas mãos as águas de todo o planeta Terra. Já pensou as águas do mar, de tudo quanto é rio, açúcar, tudo. Ele mediu na concha das suas mãos todas as águas que existem aqui no nosso planeta Terra, né? Está lá em Isaías capítulo 40, versículo 12. Que com seu poder sustenta todas as coisas. Está lá em Hebreus capítulo 1, versículo 3 e Lamentações 3:22. Lamentações 3:22 que diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias duram eternamente. A misericórdia de Deus está sempre à disposição daqueles que quebrantam o seu coração, arrependem-se com tristeza ante Deus pelos pecados, e a misericórdia do Senhor derramará na vida dele o perdão, e a pessoa vai ser restaurada completamente. Que Deus aplique essa mensagem em vossos corações para a honra, glória e louvor do nome do Senhor. Eu creio que todos agora entenderam a profundidade desse segundo livro de Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Segundo Crônicas 7:14, o que Deus queria que nós entendêssemos era isso, né? Não é só, quando diz assim, se o meu povo chama para se humilhar, quer dizer, meu Deus, me ajuda, não sei o que. Não é só assim não basta isso. Tem que obedecer a palavra, tem que orar, confessar as suas culpas, buscar a face de Deus, e Ele então vai ouvir dos céus, vai perdoar os nossos pecados, sarar a nossa terra. Deus aplica essa mensagem em vossos corações, para a honra, glória e louvor do nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos então aqui, lá no livro, no Evangelho de Lucas, capítulo 22, está dizendo, Jesus, quando chega o momento da Páscoa, ele chegou, tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa convosco, pois vos digo que não comerei mais dela enquanto não se cumprir no reino dos céus. Então, esse desejo de Jesus, ele cumpriu perante os apóstolos a última Páscoa na terra, mas disse que ela seria cumprida nos céus. Com quem? Com a noiva, com a igreja dele. E mandou que a gente ficasse se lembrando desse memorial para nunca esquecer que quando nós chegarmos lá, a primeira coisa é a festa, as bodas do Cordeiro. Nós vamos sentar e vamos ceiar com o Senhor Jesus. Então vamos dar início ao nosso momento de cumprimento do memorial da Santa Ceia. Todos vão preparando aí o pão e o vinho. Eu vou botar o começo do louvor. Quando eu parar aqui, aí nós vamos então fazer o comando da celebração da ceia. Amém? Eu estou aqui com os dois, né? O meu e da minha varoa, Hila. Então vamos orar. Pegue seu pão e seu vinho aí, levante, suspenda ele aí e vamos orar. Vamos orar para Deus abençoar cada um de nós, porque tudo que vamos fazer é pelo Espírito. É por isso que essa ceia, tanto faz ser na igreja como ser aqui pela rede social, é pelo Espírito que nós vamos fazer. A autoridade que me foi conferida por Deus, como ministro da palavra, no conhecimento da verdade, e pelo poder do nome santo de Jesus Cristo, eu digo a vocês que é pelo Espírito que nós vamos fazer, e Deus vai receber. Deus vai receber o cumprimento do memorial. Vamos orar.
Pai, nesse instante eu entro diante da tua santa e gloriosa presença mais uma vez. Desta feita, Senhor, para te apresentar esses dois elementos materiais. O pão, que simboliza o teu corpo santo, meu Deus, que foi dado em nosso lugar, que foi vilipendiado, massacrado, Senhor, machucado, e tudo em nosso lugar, Senhor, porque éramos nós que merecíamos esse castigo e tu levaste todo esse castigo por nós, ó Deus. Eu te apresento também, meu Senhor, meu Deus, esse vinho que simboliza o teu sangue, que foi derramado naquela cruz, até a última gota, para nos remir de toda culpa, perdoando todas as nossas iniquidades e nos purificando, meu Deus. Obrigado, Senhor, por tamanha redenção, e eu te louvo e te agradeço. Abençoa tudo que queremos fazer agora, aqui na comemoração deste memorial. Senhor, visita corações arrependidos, Senhor, e incomoda aqueles que estão em pecados e não estão arrependidos e que estão querendo cear. Senhor, senti, tu mandaste eu alertar que quem tiver em pecado, sem arrependimento, que não sei, porque vai ter problemas. Eu estou usando o recado que meu Deus acabou de me dar para passar para alguns aí. Não sei quem estiver consciente de que estão em débito com Deus, em pecado, e que não estão arrependidos, por favor, não sei, para que coisas piores não aconteçam. Eu suplico. Mas todos aqueles que estão prontos, Pai, e aptos a cearem, abençoa tudo que queremos fazer para a honra, glória e louvor do teu nome e em nome de teu Filho amado Jesus Cristo, que vive e reina por toda a eternidade. Amém? Então vou botar primeiro aqui, vou botar uma parte do louvor, né? Vou botar uma parte do louvor. Viu? Desculpa, igreja. Quando eu parar, aí o comando, vocês podem ir servindo, se tiver mais de um aí, um serve. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Eis nesse sangue lavados, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos, que perante seu Deus já estão. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei todos vós, isto é o meu corpo. Fazei isto em memória de mim. Podeis comer, amados. Glorificado seja o teu santo nome, meu Deus, por toda a eternidade. Obrigado, Pai, por permitir que estejamos aqui mais uma vez, Senhor, cumprindo o teu memorial neste mundo material, e estamos cada vez mais nos preparando, Senhor, para a grande ceia que tu irás estar presente, meu Deus. É o que eu te oro, te agradeço em nome de Jesus Cristo, que vive e reina por toda a eternidade. Amém. Espinhosa coroa que Jesus conosco oh, quão profundas as chagas
Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que eu beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Podeis beber, amados. Aleluia, Jesus. Louvado seja o teu santo nome, meu Deus, por toda a eternidade. Não temos palavras, Senhor, para te agradecer tudo que tu tens feito em nossas vidas, Senhor. Obrigado por cada vida que congrega na Assembleia de Cristo. Obrigado por cada vida que te pertence e que congrega nos diversos arraiais evangélicos, em Fortaleza, no Ceará, no Brasil e no mundo, Senhor. Visita a tua igreja na terra, Senhor. Vai preparando mais e mais a tua igreja. Vai sacudindo a figueira, Senhor, até que a tua igreja verdadeira esteja completamente preparada para o grande arrebatamento, Senhor. Para juntos nos encontrarmos contigo nos ares, meu Deus. Obrigado, meu Senhor e meu Deus, porque tu és santo, santo, santo. Tu és o Senhor das nossas vidas absoluto, Senhor. Nada poderá nos afastar de ti, Senhor. Nosso amor por ti será eterno, meu Deus. Glorificado seja o teu santo nome a cada instante em nossas vidas, meu Pai. Louvado seja o nome de Jesus. Somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, e de todo pecado, que maravilha de amor, pois se mais alvo que a neve, teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Glorificado seja o nome do Senhor por toda a eternidade, amados. Vamos orar e eu intercedo nesse instante por todos os irmãos da Assembleia de Cristo. E de uma forma especial, eu quero fazer uma ação de graça, glorificar a Deus por alguns irmãos da Assembleia de Cristo que foram contaminados com o vírus da Covid-19, mas que Deus tem honrado, porque até agora nenhum da Assembleia de Cristo desceu a cova e nem vai descer, porque o nosso Deus é fiel. Se alguns foram contaminados, eu acho que foi porque facilitaram, né? Nós não podemos tentar a Deus, nós não podemos, mas Deus está no controle das nossas vidas e está aguardando todos nós no esconderijo dele. Vamos confiar nisso, crer nisso, vamos cumprir, né, os protocolos sanitários da saúde pública, e se cumprirmos os protocolos sanitários com a força de Deus nas nossas vidas, nada poderá nos atingir, nenhum mal chegará na nossa tenda, na nossa casa, nem atingirá nossas famílias, no nome santo de Jesus Cristo, amém? Vamos orar, e Deus está tocando no meu coração também, que essa semana vai ser uma semana de bênção. Eu quero que 3 irmãos aí, 3 irmãos que eu estou falando no masculino, mas são 2 delas irmãs, que vão ser abençoadas nesta semana que está se iniciando, que elas possam, se isso acontecer, pedir para testemunhar
no primeiro culto depois da bênção, pedir para testemunhar o que Deus fez. Toma posse dessa bênção nesta noite, porque Deus vai te entregar. É pela tua fé. Se não creres, não receberás. Passará em branco. Mas se tu creres, essa semana tu vai ser abençoado para testemunhar, para a igreja aumentar mais e mais a fé também. Amém, amados? Pai, nesse instante nós queremos entrar diante da tua santa e gloriosa presença, meu Senhor, meu Deus, inicialmente para te agradecer por esses momentos que passamos aqui, Senhor, meditando a tua palavra, cumprindo o teu memorial de Santa Ceia, meu Deus, e conscientes, meu Deus, que temos que cada dia nos santificarmos mais. A tua palavra diz que aqueles que têm se santificado se santifiquem mais ainda. E os que têm vivido em pecado, que pequem muito mais ainda, porque quem tem vivido em pecado não está querendo nada com Deus. Ou se arrependem de verdade, uma tristeza diante de Deus, de arrependimento, ou então pode mergulhar mais e mais no pecado, porque já está traçado o passaporte para onde vai. Mas nós queremos te dizer, Senhor, que nós somos fiéis a Ti, que nós necessitamos da Tua força. Livra-nos de toda tentação do mal, meu Deus. Livra-nos de das luzes de neon do mundo. Livra-nos, Senhor, da nossa natureza pecaminosa. Guarda-nos, Senhor, debaixo do Teu pavilhão secreto, do Teu santo esconderijo. E faz com que nós prossigamos peregrinando neste mundo, confiando em Ti, crendo em Ti, obedecendo a Tua palavra, cumprindo a Tua vontade e glorificando mais e mais o Teu santo nome diante das pessoas. Ó meu Senhor, meu Deus, sê conosco, despede o Teu povo em paz, que cada um continue nos seus lares, Te louvando e glorificando, que tenha um restante de domingo abençoado, com a noite de sono reparadora, e que esta semana que vai iniciar oficialmente amanhã seja uma semana ricamente abençoada na vida de muitas pessoas, de todos os que compõem a Assembleia de Cristo e de muitas vidas que pertencem a outros arraiais, mas que estão no Teu prumo, Senhor, obedecendo a Tua palavra e cumprindo a Tua vontade. Abençoa ricamente, Senhor, o Teu povo, e sê conosco, livra-nos de todos os males, tanto no campo material como espiritual. Livra-nos de toda enfermidade orgânica ou espiritual, e sê com o Teu povo a cada instante, Senhor. Marcha na nossa frente e guerreia as nossas guerras e entrega-nos a vitória para a glória do Teu santo nome. É assim que eu te oro e já te agradeço no nome poderoso e precioso de Teu Filho amado Jesus Cristo, que vive e reina por toda a eternidade. E diga amém no profundo da sua alma aí. Amém. Que o amor e a misericórdia de Deus Pai Todo-Poderoso, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as santas consolações do Espírito Santo de Deus habite com cada coração nesta noite. Quem crê, diga amém. Deus abençoe a todos. Uma rica semana abençoada pelo Senhor e que tudo corra às maravilhas de acordo com a vontade divina. É o que eu desejo em nome de Jesus e a todos os que estavam ligados conosco nesta noite ouvindo a palavra. Ser com o Senhor e todos fiquem na graça e na paz de Jesus Cristo.